Sem rodeios. Se de fato nós somos o corpo de Cristo, conforme consta no livro de 1 Coríntios capítulo 12, versículos 27, eu te pergunto, por que Cristo não está reinando através do corpo dele? Repito mais uma vez, se nós somos o corpo de Cristo, por que Cristo não está reinando a partir de nós? Você sabe a resposta para essa questão? Não? Mas o apóstolo Paulo sabe perfeitamente. Disse ele, através do livro de 1 Coríntios capítulo 15, versículos 16 a 17, porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo ainda não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Pode parar por aqui. Se Cristo ainda não ressuscitou, nós se encontramos em pecados? Se isso é verdade, então Cristo ainda não ressuscitou, porque eu ainda me encontro em pecados. Por acaso você não se encontra em pecados? Se você ainda se encontra em pecados, é porque Cristo ainda não ressuscitou. Espera aí, Darley, mas como assim? O que é que você está fazendo com o texto? Isto é uma heresia? Não. Heresia é o que a igreja tem pregado até aqui. Se nós somos o corpo de Cristo, se este é o corpo de Cristo, por acaso não é Cristo que precisa ressuscitar através do corpo dele? Pense e raciocine, meu amigo. Quando diz, porque se os mortos não ressuscitam, Cristo também não ressuscitou, simplesmente porque Cristo é a vida do corpo. Conforme consta no livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 4, quando Cristo quer a nossa vida se manifestar, ou seja, quando Cristo se ressuscitar através do corpo, não será mais você que estará vivo, e sim Cristo, pois o corpo pertence a Cristo. Paulo compreendeu perfeitamente isso, por isso ele afirma no livro de Gálatas, capítulo 2, versículos 20. Disse ele, fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou mais eu que estou vivo, mas agora é Cristo que vive através de mim. A partir da ressurreição de Cristo no corpo, não é mais o homem que reina, mas sim o próprio Cristo, pois se o corpo pertence a Cristo, eu te pergunto, por que exatamente Cristo não está reinando através de você? Bom, Paulo nos dá a resposta no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 17, afirmando, porque a mentalidade da carne é inimiga do espírito, e o espírito inimigo da carne, porque ambos são opostos entre si. Cristo não está reinando através de você porque o ego, que é a mentalidade da carne, está se opondo à sua verdadeira natureza espiritual. Por isso que no livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 3 a 4, Paulo acrescenta, então será revelado o homem do pecado, filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, de sorte que se assentará no trono de Deus, querendo parecer Deus. Quem está se passando por Deus é a sua mentalidade da carne, que tem militado contra o espírito. Por isso você tem afirmado até aqui que o corpo é seu. Por quê? Porque você está sentado no trono de Deus, o ego, a sua personalidade humana. Quem você acredita ser através do corpo é uma ilusão. Você diz que o corpo é seu, mas o corpo não é seu. O corpo é de Deus. Talvez você não tenha compreendido. No livro de 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, está escrito, não sabeis vós que sois o templo de Deus, ou seja, o corpo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? E no livro de Atos, capítulo 17, versículos 27 a 28, acrescentou, para que buscassem ao Senhor. Se porventura, tateando, pudesse achar, você não está procurando Deus? Naquele tempo eles também estavam procurando. Para que buscassem ao Senhor, se porventura, tateando, pudesse achar, ainda que Deus não está longe de cada um de nós, pois em Deus nós vivemos, nos movemos e existimos. O ego vive, se move, existe através de Deus, pois este corpo é o corpo de Deus. Felipe questionou Jesus, mostra-nos o Pai, isto nos basta. Jesus disse, há tanto tempo estou convosco, Felipe, não tendes me conhecido? Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Quem vê a mim, vê o Pai. Aqui está o Pai, não existe Deus fora do homem, pois o homem, este corpo é Deus em manifestação. Disse o Senhor, fora de mim não há Deus. É Deus que habita no corpo, pois o Espírito que está vivendo, se movendo e existindo através do corpo é o Espírito de Deus. E há um só Espírito, conforme consta no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 4. O corpo é de Deus, mas você insiste em afirmar que o corpo é seu. Por quê? Porque é o ego que está no controle. Por isso que Cristo não está reinando através de você.
Mas após você ser crucificado, então já não será mais você que estará vivo, e sim Cristo. Por isso disse Paulo no livro de 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Verdadeiramente o corpo passa a pertencer a Cristo quando Cristo, que é a vida do corpo, se manifesta através da consciência espiritual. Quando você obtém a consciência espiritual de Cristo, então verdadeiramente Cristo passa a reinar através do corpo. Os apóstolos obtiveram a mente de Cristo, mas os seres humanos obtêm a mentalidade da carne, que é o apóstolos, exatamente a consciência do Espírito. Está vendo, meu amigo? Por isso que no livro de Filipenses, capítulo 3, versículos 11 e 12, Paulo acrescenta, para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dos mortos. Não que eu já tenha alcançado a ressurreição. Paulo compreendeu perfeitamente que quem estava para ressuscitar através do corpo era Cristo. Pois Paulo não estava morto. Paulo estava muito bem vivo, escrevendo esta carta aos Filipenses. Paulo compreendeu que a verdadeira identidade espiritual dele é que precisava ressuscitar através do corpo, e a verdadeira identidade espiritual do homem é Cristo. Se o corpo é de Cristo, por certo que é Cristo que precisa ressuscitar através do corpo. Por isso que no livro de 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 18, está escrito: eles se desviaram da verdade, afirmando que a ressurreição já aconteceu, e assim perverteram a fé de alguns. A ressurreição ocorre de forma individual. Por isso disse Jesus que a salvação é individual. Quem quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. É da sua responsabilidade crucificar a mentalidade da carne para dar lugar à consciência do Espírito. É da sua responsabilidade crucificar o ego para remover a mentalidade da carne, para que seja estabelecida a mente de Cristo em seu lugar. A salvação é individual. Eles perverteram a fé de alguns, afirmando que a ressurreição já aconteceu. Mas disse Paulo, porque se os mortos não ressuscitam, Cristo também não ressuscitou. E se Cristo ainda não ressuscitou, é vã a vossa fé. E ainda permaneceis em vossos pecados. Se você ainda está em seus pecados, é porque Cristo ainda não ressuscitou. Quando Cristo ressuscitou, Paulo disse, já não sou mais eu quem vivo, mas agora é Cristo que vive em mim. Por isso Paulo não estava mais em pecado, porque ele compreendeu que a verdadeira identidade espiritual dele era a identidade de Deus. Não há como fugir, meu amigo, da responsabilidade de encarar o texto de frente. Por isso disse Paulo, todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. É Cristo que precisa ressuscitar através do corpo, não você. O ego precisa morrer, quem precisa ressuscitar é Cristo. Você está muito bem vivo, o ego, a mentalidade da carne está viva. É a consciência do Espírito que precisa despertar através do corpo. Por isso, no livro de 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 23, disse Paulo, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Paulo estava pregando Cristo crucificado. Aonde Cristo está crucificado? Aqui na sua consciência, pois Cristo é a palavra, que é o verbo. Uma representação da letra, conforme consta no livro de 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 6. A letra, que é a palavra, que é o verbo, ela mata, mas o Espírito vivifica. A palavra, que é inimiga do Espírito, é justamente o Cristo que se encontra morto em sua consciência. O oposto da vida é a morte. O oposto do Espírito é a palavra, que é o verbo. Por isso, disse Paulo, mas nós pregamos a Cristo crucificado. Veja onde Cristo está crucificado. Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículo 33. E quando chegaram a um lugar chamado caveira, ali o crucificaram. Cristo, que é a palavra, está crucificado na sua caveira. O que está aqui na sua caveira? Aqui, na sua consciência, é a palavra, que é o verbo. Entenda, meu amigo. Cristo precisa ressuscitar. Enquanto ele estiver morto, ele é a palavra. Quando ele ressuscita, ele é espírito. O oposto do espírito é a palavra, que é a morte. No livro de Apocalipse, capítulo 19, versículo 13, está escrito: Cristo está vestido com um manto envolto em sangue. Cristo está vestindo o corpo dele. Este é o corpo de Cristo. É um manto envolto em sangue. Olha para suas veias, cor vermelha envolto em sangue. Este é o corpo de Cristo, mas você afirma que este é o seu corpo. Infelizmente, podemos entender perfeitamente. Por que está escrito no livro de 1 João, capítulo 2, versículos 22? Quem é mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Esse é o anticristo, aquele que nega o Pai e o Filho. Você nega que este é o corpo do Filho,
que este é o corpo do Pai quando você afirma que este é o seu corpo. Este é o corpo de Deus, não o seu corpo. Enquanto a mentalidade não for removida da carne, o que estará sentado no trono de Deus é o homem do pecado, filho da perdição. O homem do pecado, filho da perdição, é justamente a sua consciência da carne, reconhecida por ego. Mas no livro de 1 Coríntios capítulo 13, versículo 5, está escrito: examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não sabeis que Jesus Cristo está em vós? Você não sabia que Jesus Cristo está em você, quer vivo ou quer morto? Quer em forma de palavra ou de espírito, pouco importa. O corpo é dele. O corpo pertence ao Senhor. O corpo não é seu. Quem é o anticristo, senão aquele que nega o Pai e o Filho? Você afirma categoricamente que o corpo é seu. Quem está fazendo essa afirmação é a mentalidade da carne, que é inimiga do Espírito de Deus. É o ego. A falsa ilusão, a sua personalidade humana se apossou do corpo de Deus. Por isso está escrito: até que se revele a apostasia e seja revelado o homem do pecado, filho da perdição, aquele que se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus. Quem está sentado no templo de Deus, se passando por Deus, é você. Por isso você precisa carregar a sua cruz, pois quem insistir em salvar a sua vida irá perdê-la, mas quem perder a sua vida irá salvar a sua verdadeira identidade. Desista de alcançar a salvação. Você não veio à existência para ser salvo. Você é o Cordeiro de Deus, que irá tirar o pecado do seu mundo mental. É você que deve morrer para purificar o templo do Senhor.